Fala galera verde, vamos para as últimas informações do Palmeiras, galera. Thiago Almada no Palmeiras, essa informação que saiu ainda há pouco, né? Nessa noite e de ontem, né? E hoje veio com força total aí no noticiário brasileiro. Palmeiras tem contratação avançada do argentino, né? Muito bom jogador. Vamos trazer o corte no Jogo Aberto aí que vai falar sobre esse assunto, beleza? Chega deixando aquele like para fortalecer o canal. E eu já deixo de cara a pergunta: você apoia ou não a contratação de Thiago Almada no Verdão? Bora acompanhar o conteúdo aqui, galera. Crédito ao Jogo Aberto. Agora, sem mais delongas, vambora pro vídeo. Vamos falar de Campeonato Paulista, gente, porque já começa agora, nesse final de semana. O Paulistão é o nosso assunto. Capelanes, ontem eu vou te imitar agora. Eu, como palmeirense, que estou aqui no programa, cada dia você é um, né? O palmeirense Capelanes falou ontem aqui no Jogo Aberto que o Palmeiras está contratando pouco. Tá. Que mexeu pouco, que não ganhou nada no passado, que precisa ir com mais sede ao mercado. Tem essa notícia aí que circula nos bastidores, a possibilidade do Almada chegar no Palmeiras. Opa. Te agrada o nome? Se chegar a Almada, é suficiente ou precisa continuar ainda aí de olho no mercado? Olha, o Almada é o tipo de jogador que, pra mim, ele muda patamar de time. Ele é um craque? Não. Tem potencial para? Sei, nunca vi potencial para craque, mas vejo potencial para um bom jogador. Se você for pegar o recorte aqui, de 2 anos pra cá, o Veiga parou de jogar futebol. O Veiga não está jogando mais absolutamente nada. Daquele Veiga que nós vimos no começo de Palmeiras, que até teve uma certa dificuldade, foi emprestado para o Atlético Paranaense, campeão por lá, volta e voa. O Maurício, desde que foi contratado, muito aquém daquele Maurício que o torcedor esperava. Então o próprio Abel Ferreira, com 2 ótimos meio-campistas, ele não conseguiu enxergar qual era o titular. Ora era o Veiga. E aí na cabeça do torcedor era o seguinte: quando jogava o Veiga, o torcedor queria o Maurício. Quando jogava o Maurício, o torcedor queria o Veiga. Melhor. Exatamente. Então agora o Palmeiras ele precisa parar. O Paulinho Gogó tá tirando onda, vivendo a vida, né? Passarela, samba, resenha, né? Mas que ele possa se recuperar o mais rápido possível. O Almada, esse é o tipo do cara. Sabe o que é? Aquela história do cachorro de açougue. Sabe? Do Tele Santana. Do cachorro magro e do cachorro que fica no açougue. Então, exatamente. Aqui está um caramelo para poder falar com propriedade, né? Sobre cachorro. Mas o Almada é um cara que ele foi bem no Botafogo, em uma temporada, talvez não tenha se encontrado no futebol europeu, vive a expectativa de, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo pela seleção argentina, e o Palmeiras seria o caminho certo. Por quê? Porque eu acho que ele vai ter tranquilidade para pegar a camiseta, na frente do Veiga, por mais que tenha idolatria, na frente do Maurício, e será titular. Essa é a contratação visibilidade que o Palmeiras também, dá. mas essa é a contratação que o Palmeiras precisa fazer. É o nível de contratação que o Flamengo fez temporada passada, que o Palmeiras deixou de fazer. Muda o formato de contratar. Contrata cara pronto para chegar, vestir a camisa e jogar. Você que está assistindo o Jogo Aberto não está entendendo muito de onde surgiu essa notícia, né? Porque ontem nós não falamos de Almada aqui. Essa notícia começou a circular ontem à noite, lá no noticiário na Argentina, um jornalista falando que o Almada está querendo mais espaço. Tudo que o Capelanes pontuou aqui, quer focar na seleção argentina e no Atlético não está tendo espaço. Eu acho que confundiram, viu, Lígia? 20 milhões de euros, mas não querem vender. É um empréstimo. Eu acho que confundiram. Não, é o contrário, não querem, perdão, não querem emprestar, eles querem vender. Desculpa, é o contrário. 20 milhões por 50%. A Leila pediu essa pro time jogar com alma e estão falando da Almada. E só tomou palmada. Só tomou palmada o ano passado. Então tome cuidado, você aí. Ronaldo, o Capelanes vem falar com o Almada vindo, vai mudar o patamar. Vai mudar o patamar. Porque ele é um jogador ruim, né? Porque não? Não, não é questão de jogador ruim. Vamos lá, o Almada é ruim. Não serve. Bons são os caras do time que não conseguem jogar. Na minha opinião, o Veiga é muito melhor do que ele. O Maurício é muito melhor do que ele. Mas muito. Você ouviu o que eu falei aqui? Eu não sei se você ouviu, eu vou comprar cotonete, não é caro o cotonete. Eu acabei de falar que o recorte de 2 anos pra cá, esses dois não jogaram nada. Tudo bem, e o Almada? Ele tá no banco lá, ele tá sendo despejado de lá, cara. Não, o cara tá na Europa, é uma outra questão. Então se eu for pra Europa, eu sou melhor do que o que tá aqui? O cara que tá na Europa, obviamente, é melhor que o cara que tá aqui. Não, é mentira minha. Lógico que é mentira. Me fala um meia melhor que o Almada hoje, aqui no Brasil. Aqui o Arrascaeta. O meia tirando a Arrascaeta. Tirando a Arrascaeta. Tirando a Arrascaeta. O menino do Cruzeiro. Quem? O menino do Cruzeiro. Você não sabia o nome. Matheus Pereira. Nem o nome dele. Matheus Pereira. Eu não sou. Eu preciso saber nome. Acabou com o seu argumento. Acabou com o seu argumento. Deixa eu sublinhar aqui. Sublinhar é minha, doutor. Sublinhar, exato, como você faz essa questão. Você fala que o Palmeiras gasta muito. Então você acha que vale a pena contratar um jogador por empréstimo
cujo passe 50%... Mas não é empréstimo, doutor, é compra. É Não, verdade. então metade. Se for a compra, metade são 20 milhões de euros e 100% seriam 40 milhões de euros. Que vezes 6 dá 240 milhões, é isso? É muita conta, hein? 240 milhões de reais. E você disse que o Palmeiras gastou 1 bi e não fez time. Mas é Se você engraçado. gastaria, como gestor especial que você é, consciente... Sim, eu respondo agora. 240 milhões... Eu te respondo agora. O senhor, como ex-dirigente, ou talvez atual, estou fazendo campanha para o senhor assumir o São Paulo, essa bagunça aí. O negócio é o seguinte, o senhor, como gestor, prefere gastar 700 milhões de reais em 3 cracassos que vão mudar o patamar do seu time ou gastar 1 bi em um monte de jogador que não resolve? Depende. Não, depende assim ou não, doutor? O que o senhor precisa? Depende. Mas quem seriam esses 3 eu vou- fracassos? Gaguejou, parou. Não, eu vou responder. Se eu souber do resultado, eu contrato os craques. Se eles vão dar resultado. Doutor, agora a gente vai ser a mãe de Iná? É lógico. Como vai ser a mãe de Iná? Quando O Almada você- mostrou no futebol brasileiro que é um jogador que muda patamar de time. O Botafogo não era tudo isso, não. E esse cara organizou o meio campo e levou o Botafogo a Marlon Freitas e ele no meio de campo do muda o Palmeiras patamar do hoje, é Palmeiras. diferente. Não Claro que dá sim. para O desmerecer Andreas o que o Pereira. Almada fez no Botafogo. Eles estão. Ele era Quem? personagem Capela. importante no Botafogo, sim, nesse Botafogo que foi vitorioso, que encantou e a gente elogiava muito o futebol Não, desse não. Botafogo. Isso. Marlon Freitas fez parte, o Almada também. Sim. E aí, o Mandorinha só não faz verão, é verdade. Mas o Palmeiras tem um time pronto, gente. Não. O Palmeiras não é um time em construção. Não é um time que precisa de reformulação. O Palmeiras não ganhou nada, a gente sabe disso, mas fez frente em todos os campeonatos. Chegou. Não, o que você falou? O Palmeiras não ganhou nada. Contratações pontuais. Marlon Freitas foi um baita nome. Vai pro meio de campo ali com o Andréas. Eu acho que pode dar muito bom, porque o Evangelista tá fora. Agora, esse personagem lá na frente, eu acho que faz muita diferença. E é um personagem mais cascudo, que já ganhou e muda um pouco o perfil da contratação do Palmeiras. Mas a questão que vocês estão tocando é no que o Almada fez. Então, se a gente for pegar o que o Rafael Veiga fez... Então o Rafael Veiga é muito mais quando jogador. você contrata, você não contrata porque o jogador Eu só tô fez falando, a em questão é algum a seguinte, momento. eu não tô falando que é uma má contratação. Imagina. Eu estou falando que ele não é jogador a nível de mudar patamar. O cara da seleção No entanto, argentina. não. O cara joga Não na é. seleção Você, Cicinho. argentina, que é atual campeão do mundo, mas ele não é serve. banco no Atlético de Madrid. E daí, é demérito ser banco. Mas às vezes você vai em algum clube e você não consegue jogar. Aí você Pronto. vai Cara, pro a banco. questão é o igual seguinte. O Veiga, hoje ele é banco. Mas ele é mau jogador? Não é. É o Tudo momento bem. que o jogador O tá Palmeiras, vivendo. o que fez Cicinho. com o Marlon Freitas? Trouxe um jogador que é tão bom quanto ou até melhor do que alguns que tem Isso, no Palmeiras. aí sim. Agora, o Almada, Aí ele não é. não é melhor que o Rafael Veiga. Ele que não isso. é melhor que o Paulinho. Se voltar o pra Paulinho, mim, ele está não em é fim de melhor do ciclo, que você o não consegue Maurício. entender. Pra mim, isso aí- Veiga tá em O fim de Almada não ciclo. é. É característica diferente de Almada e Veiga. Ah, então traz esse lasca, então. Ei, ó, Tá vem vendo? com o seu time aí, rapaz. Então Tá traz vendo o esse seu time? lasca de uma vez. Seu Calma, time paga o respira. Transferban, você e do Corinthians também. Quer gastar, Respira. gasta mesmo. Não tem Gasta que mesmo, falar, joga não. fora. Marco Aurélio Cunha, mais sensato, calma. Achei o tiroteio rolando aqui quando ele foi falar uma paz. É muito meu ídolo, Marco Aurélio aqui. A Almada muda ou não muda? Se chegar, tá? Calma, a notícia começou a surgir ontem. Não, vai tomar uma Se palmada. chegar no Palmeiras, muda o patamar do Palmeiras? Claro que muda. Morde Claro a que sopra. muda. Claro que muda. Não. Morde a sopra. Nós estamos falando de números. Virou economista agora, doutor? Se eu não for economista, eu quebro o clube. Entendi. Eu quebro o clube Tá se eu bom. não for Palmeiras economista. tem dinheiro, não é que nem o São Paulo, mas tá quebrado. se gastar a rodo, quebra. Não. Então tem que entender muito bem o custo-benefício. O quê? O custo-benefício. O meu dinheiro. Todo jogador bom vale quanto pesa. Se render. Agora, o cara, eu falo sempre, é o reserva. O reserva que joga pouco e ganha muito. Aí que você tem que fazer a economia do clube. Bom, Boa, doutor. ficou muito calmo? Boa, Vamos olhar doutor. no telão, então? De olho no telão, porque a gente está falando sobre o Campeonato Paulista e os últimos títulos. O nosso assunto agora é o São Paulo. Nos últimos 20 anos no Campeonato Paulista, o São Paulo conseguiu conquistar um total Xalala. de um título. Mas ele só pega os últimos 20 anos. Por que não pega os últimos 100 anos? Aí é E ainda fácil vou bater em falar nós. Tá errado. que tem 2006, falar doutor, que 2006 pra faltou o cá. Ituano no nosso 2005 telão, hein? pra Faltou cá. o 2006, Ituano. olha lá, tá lendo lá, doutor? Dois. 2006 a 25, doutor. Tá. olha lá. Aí quando eu tô lá, 2005, vocês não põem. Ainda tá faltando o Ituano aqui. Estamos em 2026. Não, Tem Marco dois. Aurélio De Cunha. 5 a 25 é o número exato. É 26, Não. doutor. Nós estamos em Doutor, o senhor 26, quer mudar a pauta
data do Estamos em programa. É de 26. 2006 a 25, doutor. Eu vou mandar pra produção Ó, aqui de exato, você tem- 1985 até hoje. Eu vou mandar pra produção. aí aumenta. Vai lá, vamos colocar. Estamos aqui contando as últimas 20 edições do Campeonato Paulista. E esse é o resultado. tempo pra caramba. Marco Aurélio, passou do tempo, né, de mudar isso daqui. Ainda tá faltando, o Ituano tem um, tá? Tá faltando o Ituano aqui no nosso telão, tá ali com São Paulo. Eu vou fazer uma análise para vocês rápida. Ah. Naquela época lá que o Cicinho e eu estávamos, nós ganhamos 2005, e as nossas preocupações realmente eram com as grandes conquistas. Então foram 3 brasileiros, foi um Mundial, foi uma Libertadores. soberba, e o velho. São Paulo tinha mais preocupação com esses resultados. O São Paulo tinha mais preocupação com esses resultados. Depois, obviamente, houve um atraso enorme de gestão a partir de 2015, pelo menos, um atraso absoluto, que deu nesse resultado aí. Então, o São Paulo parou no tempo, o São Paulo deixou de se preocupar com coisas muito claras não é de possível, organização, não, de não, infraestrutura, gastou o que não podia não, e parou de jogar. Então o São Paulo não conquistou. O São Paulo não ganhou mais o Paulista porque o São Paulo não quis, que estava preocupado em coisas grandes. É isso, doutor? Com exceção do Palmeiras, que está muito bem, o Santos. Quantos? 7 títulos. 7. Caiu para a segunda divisão e tá um caos. O Corinthians deve quase 3 bi. Ah, você não deve E nada aí? pra ninguém, meu Será amigo. que é tão O bom Ramos ganhar? tá Então, vindo aí. provavelmente, essas vitórias ruim ganhar. taparam o sol da peneira. É ruim Não, ganhar. mas aí Não, também mas não, aí, né, é Cicinho? ruim. Mas se tá ruim com o título, imagina sem. Mas eu é tenho- melhor ganhar, Eu tenho que me né? apegar alguma coisa. Eu É tenho que me melhor apegar ganhar, alguma né? coisa. Porque vocês estão em crise, estão devendo, estão no noticiário policial e não tem título. Caía E você tirando. tá E não tem título. Ué, Ronaldo, me ajuda a ajudar o Cicinho aqui. Você bateu com a carrinha sexta-feira, Cici. Você bebeu o quê? Cici, você tá andando muito comigo, Cici. Tá igual o cabelão. Ronaldo, eu preciso da sua ajuda com o Cicinho. Não, o Cici deve estar usando alguma coisa pesada, um café com adoçante, alguma coisa. Porque Doutor passou pra se ele. tá ruim pras pessoas que estão ganhando, pra quem não tá ganhando devendo, tá uma Tá delícia. ruim pro São Paulo que não tá ganhando. Pro Corinthians tá péssimo. Ah, pra Um vocês time que tá deve- tudo bem. Pô, o Corinthians deve 3 bi, meu amigo. E vocês estão devendo pra quem? Você lembra? Eu vou lembrar você, Dorival, que tá no Corinthians. Vocês estão devendo pro Rogério Ceni, que tá na Bahia. Aí é dinheiro de Vocês estão padaria, devendo pro irmão. Rames. Aí é dinheiro de não, padaria. Não é não. Vocês estão devendo... Sabe quanto vocês estão devendo só pro Oscar? Vocês não têm nem 62 estádio, Ronaldo. milhões. Vocês não têm E nem ele não sabe nem estádio. se vai jogar. Nem Então estádio. você tá batendo palma pra doido dançar, menino. Toma Não, é cuidado. que vocês estão comemorando lá. Ó, ganhou a Copa do tamo Brasil. comemorando o quê? Fala aí, Ontem ganhou a nós Copa do tamo Brasil. comemorando. Aí a hora que olha no banco, cadê o dinheiro? Ó, Nós igual estamos uma ninja. comemorando 2 títulos, isso que você quer dizer. Copa do Brasil, e nós tiramos vocês da Libertadores. O dinheiro do Corinthians é igual na uma Série ninja, B você da joga no chão, Libertadores. some. E você tá rindo, batendo palma. rapaz. Só Do falta Santos de você falar sete, que eu o ajudei a ganhar Casares, 3 ali, ó. que o Casares é o melhor presidente do São Paulo. O Edu, de Finaliza. 7 ganhou 3. É. E pegou quanto em dinheiro? Ganhei mais que o São Paulo, hein? Não existe Edu é maior que o São Paulo. De 20 anos pra cá. Ganhei mais Exatamente. título E lá paulista no do que o Palmeiras, e lá no Palmeiras você ganhou quanto? Ganhei 2. E no Mundial você ganhou o quê? Eu não joguei. Eu não joguei, senão eu tinha ganho. Estamos falando de vamos se Campeonato Paulista. Ô, Capelanes, eles passaram a lista aqui para todo mundo que o São Paulo está devendo, mas a principal dívida que o São Paulo tem que quitar agora é com o torcedor. Nossa Tem Senhora. que ganhar um campeonato paulista, no mínimo, tem que chegar na final, tem que tentar mudar isso daí, porque é vergonhoso quando você pensa e você tem que olhar no São Paulo vitorioso há muito tempo atrás. Ah, nesse meio do caminho teve uma Copa do Brasil contra o Flamengo, mas assim, não pode parar no tempo. É isso, galera. Esse foi o conteúdo. Bom, falando assim sobre o jogador, né, galera? A gente lembra aí que como ele jogou na equipe do Botafogo, né? Foi um dos mais importantes no Botafogo naquele ano que o Botafogo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, né? Então, um jogador que tem muita qualidade. Foi para o Lyon. Eu lembro que o dono do Botafogo também era dono do Lyon na ocasião. Levou a Amara para lá. E depois de lá ele foi para o Atlético de Madrid, né? Por sinal, eu vi uma partida do Atlético de Madrid aí, sem ser de ontem, né? Contra o Real Madrid, mais uma outra. Ele estava no banco e ele entrou, né? Melhorou demais o time, né? Não consigo entender como é que um cara desse é reserva lá naquele time. Mas a gente sabe que quem manda lá naquele time é o Simeone. E eu falando assim sobre o jogador, para mim seria uma ótima contratação sim para o Palmeiras. Agora, da forma que o negócio está se desenrolando, né? 20 milhões de euros para 50% dos direitos econômicos do jogador, aí eu já não sei se seria vantagem, né? O Palmeiras tem que desenrolar isso aí. Mas assim, questão do jogador, é um jogador de muita qualidade. Já mostrou aí que tem potencial, que joga muita bola. Foi até convocado para a seleção argentina. É um jogador que não é tão velho.
muito habilidoso, criador de jogadas, né? Mostrou muito no Botafogo, conseguiu conquistar os títulos aí que disputou com a camisa do Botafogo, os mais importantes, né? Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Então é um jogador que, na minha opinião, sim, cairia bem nessa equipe do Palmeiras. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês em relação a esse assunto, né? Em relação a essa possível contratação, se é uma boa, é um bom negócio para o Palmeiras, é um jogador de qualidade, você acha que o Palmeiras deve investir sim na contratação desse jogador? Ou tentar outro jogador? Deixa nos comentários aí, beleza? Se você puder curtir o vídeo aí para dar aquela moral pro canal, deixa o like também aí no vídeo. Se aparecer a opção de hypar, aperta aí também para dar a moral pro canal. E se você não for inscrito aqui no nosso canal, é só se inscrever e ativar também o sino de notificações para sempre que sair novidade falando do Verdão, você receber em primeira mão de onde você estiver. Beleza, galera? Eu vou ficando então por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.